Fala galera, tudo certo? Professor Felipe com vocês mais uma vez na área, trabalhando agora, contando umas mentiras aí sobre geometria analítica, tá legal? Cara, a geometria analítica, né, ela consiste no estudo em cima do plano cartesiano com pontos, retas e equação da circunferência. Basicamente isso. Existem outros tópicos também, tá legal? Outras curvas cônicas, entre elas parábola, entre elas a elipse, a hipérbole. Mas o que nós iremos trabalhar aqui é pontos, retas e circunferência. Tá legal, meus amigos? Então vamos lá. Geometria analítica. Primeira formulazinha, né? É a distância entre dois pontos. Dados um ponto A de coordenadas, lembrando, eixo X, também conhecido como eixo das abscissas, sacana? E o eixo Y, também conhecido como eixo das ordenadas, beleza? Então um ponto A, um ponto qualquer, vai ter uma coordenada no eixo X e vai ter uma coordenada no eixo Y, beleza? Outro ponto B também terá uma coordenada no eixo do X e uma coordenada no eixo do Y, beleza? Cara, tu tá observando aquele triângulo retângulo que aparece ali no meio? Dado esse triângulo retângulo, dado este triângulo retângulo em destaque, nós podemos aplicar o que nesse triângulo retângulo? A gente pode aplicar teorema de Pitágoras. E a fórmula que fornece, né, a distância de dois pontos, nada mais, nada menos é do que teorema de Pitágoras naquele triângulo retângulo. Lembrando que Pitágoras, você vai ter a hipotenusa sempre localizada na frente do teu ângulo reto. Tá aqui o ângulo reto, quem é a hipotenusa dele? É a própria distância entre os dois pontos, certo? Um dos catetos é esse cateto horizontal. Este cateto horizontal. Esse cateto horizontal aqui, meus amigos, em verde, ele é, na verdade, a diferença entre as coordenadas x. Por exemplo, já vamos ter um exemplinho no próximo slide. Se um dos x aqui vale 5 e o outro vale 1, cara, 5, 1. Qual é a diferença entre o 1 e o 5? Quantas unidades você tem do 1 até o 5? 4 unidades. Ou seja, um dos catetos é a diferença entre as coordenadas y. Já o outro cateto é a diferença entre as coordenadas o quê? A diferença entre as coordenadas y, né? Se imagina agora que um dos y's meça 7 e o outro meça 5. Um é 7, o outro é 5. Qual é a diferença? Quanto é que vale esse comprimento aqui em azul? Um é 7, o outro é 5. Pô, a diferença entre eles é de 2 unidades, não é? Então, é a diferença entre as coordenadas y. Beleza? Se você aplicar o Pitágoras nesse triângulo aí, você vai acabar tendo exatamente a fórmula da distância entre dois pontos. Ah, professor, mas por que essa raiz quadrada? É que o Pitágoras você tem aqui, né? Ó, a distância, aplicando o Pitágoras aqui. Quem é o vermelho? Ah, é a hipotenusa. Então a distância ao quadrado igual a quem são os catetos. Um deles, vamos botar só como xão aqui, ó. Um deles é a diferença entre as coordenadas x. A diferença entre as coordenadas x ao quadrado, porque é teorema de Pitágoras, não é? E o outro cateto vai ser o y. O outro cateto é esse azul. Esse azul, que é, na verdade, vamos chamar ele de yzão, mais y ao quadrado. Esse Pitágoras, o que foi feito com esse 2 da potência? Foi passado para o outro lado com operação inversa. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Por isso que tem a fórmula com a raiz. Quem é o verde? Quem é esse verde que eu chamei de xão? Ele é, na verdade, a diferença entre as coordenadas x. E quem é esse y aqui em azul? É a diferença entre as coordenadas y. Cara, isso daqui é na fórmula, não precisa te preocupar não. Vai aparecer no formulário da tua prova do vestibular, tá legal? Então, distância entre dois pontos. É só aplicar a teorema de Pitágoras, mais nada. Mas na verdade, use a fórmula que é melhor. Vamos ver um exemplo com isso daí, ó. Imagina então o ponto A de coordenadas 1, menos 1. Imagine o ponto B de coordenadas 4 e menos 5. Beleza, se você aplicar o Pitágoras, né? Quais são... Primeiro, dentro do primeiro parênteses, né, aquele era o verdão que eu tinha colocado, não é? Esse daqui é a diferença
entre as coordenadas x. Qual é a diferença entre as coordenadas x? Ou seja, do 1 até o 4. Quantas unidades tem do 1 até o 4? Tem 3 unidades, por isso que é a diferença, 4 menos 1, que vai dar 3 elevado ao quadrado. Olha aqui, ó, o Pitágoras que a gente acaba aplicando é esse pedaço verde, que mede 3 unidades. 3 unidades. Já o outro cateto, eu chamei de a diferença entre as coordenadas y. Quais são as coordenadas y dele aí? Um deles está no menos 1, o outro está no menos 5. E aí, quantas unidades tu tem do menos 1 até o menos 5? São 4 unidades. Portanto, todo esse comprimento aqui mede 4 unidades. Ou seja, essa altura aqui, esse cateto em azul, mede 4. É o 3, 4, 5. Exatamente. Um dos catetos é 3, o outro cateto é 4. E na frente do ângulo reto, cadê o ângulo reto? Está aqui ele, ó. Na frente do ângulo reto, você vai ter a hipotenusa. E essa hipotenusa em vermelho é exatamente a distância entre os dois pontos, que é isso que nós procuramos. Então, distância de 2 pontos faz a diferença entre as coordenadas x. Quanto que deu? Do 1 até o 4 deu 3. Faz a diferença entre as coordenadas y. Bom, do menos 1 até o menos 5 são 4 unidades. Professor, mas ficou menos 4. Cara, não importa. Não importa qual é a ordem que tu coloca aqui dos pontos. Por que não importa? Porque tu vai elevar ao quadrado. Se for colocado 1 menos 4, quanto que é 1 menos 4? Vai dar menos 3. Só que menos 3 ao quadrado vai dar 9 de qualquer maneira. Então não importa se primeiro tu coloca o x do ponto A ou o x do ponto B. Não importa. O que importa é que tem que ser a diferença entre as coordenadas x. E o outro é a diferença entre as coordenadas y. Tá legal? Fazendo Pitágoras, você conclui então que essa distância em vermelho deve valer 5 unidades. 5 unidades. Está aqui, ó. A distância entre os pontos A e B é de 5 unidades. Beleza? Cara, o conceito de ponto médio, muito simples. Ponto médio, o que está te lembrando médio? Média. Média aritmética entre as coordenadas x. Vou pegar esse próprio exemplo aí, cara. Você tem o 1 e você tem o 4. Qual é o número que está bem no meio entre 1 e 4? É o 2,5. O valor numérico que está bem no meio entre o 1 e o 4 é o 2,5. Claro, do 1 até o 2,5 você tem 1,5 unidades. Do 2,5 até o 4 você tem mais 1,5 unidades. Ou seja, essa distância é igual a essa distância. Portanto, as coordenadas de quem está bem no meio dos pontos A e B, a coordenada x dele vai ter como coordenada x 2,5, que é só fazer a média entre as coordenadas x. Ou seja, soma e divide por 2. Como é que você calcula a média entre dois valores? Soma eles e divide por 2. Né? Se for média de 3 valores, aí é o baricentro do triângulo. Baricentro do triângulo é o ponto de equilíbrio dele, né? É o centro de gravidade. E isso é a média aritmética das 3 coordenadas. Já que um triângulo vai ter 3 pontos, um valor de x, outro valor de x, outro valor de x. Faz a média dos valores de x e tu vai ter a coordenada do baricentro. Só que média de 3 valores é somar os 3 valores e dividir por 3. Faz agora a mesma coisa com a coordenada y. Entre menos 1 e menos 5. Qual é o número que está bem no meio entre menos 1 e menos 5? Quem está bem no meio entre menos 1 e menos 5 é exatamente o menos 3. Menos 3 é quem está bem no meio entre menos 1 e menos 5. Você tem 2 unidades até o menos 1 e 2 unidades até o menos 5. Portanto, as coordenadas do ponto médio, esse ponto é o ponto médio. E as coordenadas dele são 2,5 no x, que é 5 sobre 2, né? E menos 3 no y, menos 3 no y. Ou seja,
Ponto médio é o ponto que está bem no meio. A distância do M até o A é a mesma distância do M até o B. Ponto médio, o conceito é esse, né? E como é que você encontra algebricamente, né, o valor dele? Basta fazer a média entre os valores de x e a média entre os valores do y. Beleza? Isso daí. Avançando. Bom, área de um triângulo. Você pode calcular a área de um triângulo de várias formas, né? Temos lá a forma mais tradicional, que é base vezes altura dividido por 2. Temos uma outra fórmula que envolve o seno. Lado vezes o seno do ângulo formado por eles dividido por 2. Tem uma outra fórmula que trabalha com semiperímetro. Mas se você tiver analiticamente, como assim? Se você tiver as coordenadas analíticas de 3 pontos, A, B e C, você pode então fazer o cálculo da área dele através dessa relaçãozinha, usando o conceito de determinantes. Você tem o ponto A de coordenadas x1, y1, coloca as coordenadas do ponto A. Você tem outro ponto B, x2, y2. Você tem outras coordenadas do ponto B. E você tem as coordenadas do ponto C, x3, y3. Tá aqui as coordenadas do teu ponto C. Bom, e aí? A última coluna você completa com 1. Para quê? Para acabar criando um determinante de matriz 3 por 3. E aí, professor? E aí que a área desse triângulo é, em módulo, a metade daquele determinante. Como assim módulo? Módulo de números, na verdade, é só ignorar o sinal. Se, por exemplo, o determinante deu 10, módulo de 10 é 10. Mas se o determinante deu menos 10, o módulo dele vai dar 10 também. Módulo ignora o sinal. É assim como área. Tu nunca vai ter uma área negativa, tá legal? Portanto, determinante daquela matriz em módulo dividido por 2 vai fornecer a área dele. Então, basta colocar as 3 coordenadas do ponto, dos 3 pontos, coloca as coordenadas dele, completa com o número 1 na última coluna, tem que ser o número 1, e calculou o determinante dessa matriz. Esse determinante, tu vai ignorar o sinal. Pega somente o módulo dele e divide por 2. O resultado disso vai ser a área do teu triângulo. Quer ver um exemplo numérico? Vejamos aí, ó. Dado um triângulo com pontos A, 1 e 3, ponto B, que é 7 e 1, ponto C de coordenadas 3 e 5. Coloca as coordenadas do ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? 1 e 3. 1 e 3. Quais são as coordenadas do ponto B? Mentira, foi colocado o ponto C aqui, ó. Ponto C, 3 e 5. 3 e 5. E as coordenadas do ponto B? 7 e 1. 7 e 1. Na última coluna, você completa com o número 1. Calcula o determinante dessa matriz. Quanto que vai dar o determinante dela? Bom, fazendo as 3 multiplicações de diagonais principais, quais serão elas? A primeira diagonal principal, 1 vezes 5 vezes 1, que vai dar 5. Mais uma, você tem abaixo da diagonal principal, 3 vezes 1. 3. Quem é o terceiro número que você deve multiplicar com esses dois? É aquele número 1 que ficou sozinho lá do outro lado. 3 vezes 1 continua sendo 3. Mais uma, no mesmo sentido da diagonal principal, para cima você vai ter 3 vezes 1 vezes esse cara que ficou sozinho aqui, ó, vezes 7. Ou seja, 3 vezes 7 é 21. Agora, para todos os elementos da diagonal secundária, você vai ter que fazer a multiplicação e trocar o sinal. Como assim? 1 vezes 5 vezes 7, 35. Trocando de sinal, menos 35. 3 vezes 3 vezes 1. Essa multiplicação está dando 9. Trocando de sinal, menos 9. E a última, 1 vezes 1 vezes 1. Essa multiplicação vai dar 1. Trocando de sinal, menos 1. E aí, qual foi o valor do determinante dessa matriz? Menos 16. Lembrando que é módulo, hein? Ignora o sinal. Você considera apenas 16. A metade de 16 é 8. Portanto, a área desse triângulo é de 8 unidades de área.
Agora, se você quiser fazer base vezes altura sobre 2, vai dar 8. Se você quiser fazer lado vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2, vai dar a mesma área de 8 unidades. Cara, o triângulo é o mesmo. Você tem diversas formas para poder calcular o valor da área dele. Se forem colocadas as coordenadas no plano cartesiano, forem colocadas as coordenadas dos 3 pontos, vale a pena fazer pelo determinante. É muito mais rápido, tá legal? Você acaba otimizando tempo e ganhando tempo para poder resolver outras questões, certo? Beleza. Vejamos agora a equação da reta. Bom, meus amigos, pensa comigo. Você tem 2 pontos, A e B. Quantas retas passam por 2 pontos? Uma só. 2 pontos distintos, tá legal? Por que tem que falar a palavra distinto? Porque imagina um ponto, outro ponto. Cara, se os 2 pontos é um em cima do outro, ou seja, se os 2 pontos é um só, você tem, na verdade, várias retas que passam por este único ponto. Várias retas que passam por um só ponto. Mas se tu tem 2 pontos distintos, você tem uma única reta que passa por aqueles 2 pontos, beleza? E aí, como determinar a equação da reta quando você tem 2 pontos? Cara, é a mesma coisa que função do primeiro grau. Função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta, não é? Beleza, mesma coisa. Como determinar uma reta quando você tem 2 pontos? Ponto A de coordenadas x1, y1. Ponto B de coordenadas x2, y2. Coloca a coordenada de um ponto, coloca a coordenada do outro ponto e esse terceiro ponto, que é um ponto qualquer, é um ponto genérico com um valor de x e um valor de y, você diz que, me diga, 3 pontos formam quando os 3 pontos não estão alinhados, não estão na mesma linha. Eles vão acabar formando um triângulo, certo? Certo. Vai ter uma área, não vai? Vai. Essa área não é zero, não é zero. Agora, se eu faço com que o terceiro ponto esteja na mesma linha dos outros 2, quer dizer que eles estão alinhados. Quer dizer que vai formar triângulo ou não? Não. Por que não? Porque estão na mesma linha. Se o terceiro ponto não forma triângulo, está na mesma linha dos outros 2, não tem triângulo. Se não tem triângulo, qual é a área dele? Não tem área, ou seja, o valor da área é igual a 0. Portanto, aquele determinante que iria fornecer a área do teu triângulo, como não vai formar triângulo nenhum, não vai ter área. Se não vai ter área, esse determinante tem que ser igual a 0. E é exatamente isso a condição de 3 pontos estarem alinhados. Qual é a condição de alinhamento de 3 pontos? Coloca as coordenadas dos 3 pontos e diz que esse determinante vai ser igual a 0. Ou seja, com isso você está dizendo que a área daquele suposto triângulo, por que suposto triângulo? Porque não vai formar triângulo, cara. Só vai formar triângulo quando eles não estão na mesma linha. E aí tu calculou o determinante, em módulo, divide por 2, tu vai ter a área. Mas se eles estão na mesma linha, a área é igual a 0. Ou seja, o determinante dessa matriz deve ser igual a 0. Essa é a condição para alinhamento de 3 pontos dados. Portanto, como é que você encontra a equação da reta? Coloca as coordenadas dos 2 pontos, completa a última coluna com o número 1 e coloca xy de maneira genérica, né? Xy qualquer, é um ponto qualquer que vai estar em cima dessa reta. Como é que tu garante que esse ponto vai estar em cima da reta? Porque o determinante é igual a 0. E aí você vai ter uma expressão com a área dele. Essa expressão igual a 0, que é a condição de alinhamento. Vamos ver um exemplo aí para você visualizar isso. Olha só. Você tem aqui a forma geral. Você tem aqui só o gráfico de uma reta, beleza? Função do primeiro grau, equação da reta, mesma coisa. Cada uma vai estudar com as suas fórmulas, né? Você pode também considerar isso sendo uma PA, PG, o crescimento é exponencial. Você pode considerar isso sendo MRU, não tem aceleração, já que o crescimento é linear. O MRUV já vai ter uma aceleração, o gráfico dela não é uma reta.
cada intervalo de tempo tu vai ter uma maior velocidade. Você pode considerar isso como juros simples. Juros simples, a cada intervalo de tempo, você vai ganhar a mesma quantidade de juros. Já o juro composto, o gráfico seria uma exponencial, porque o valor de juros não é o mesmo a cada mês. Juros simples, função do primeiro grau, progressão aritmética, MRU, tudo é a mesma coisa. Cada um analisa com as suas fórmulas, né? Mas tudo é a mesma coisa. Bom, continuando aqui então. Quais são os dois pontos bem definidos que nós temos? Um deles é o ponto de coordenadas -4, 0, e o outro ponto é de coordenadas 0, 4. Coloca as coordenadas dos dois pontos, completa na última com x e y e a última coluna com o número 1. Faz o cálculo desse determinante. Lembrando que nós teremos 3 diagonais principais. -4 vezes 4 vezes 1. Vai dar -16. 0 vezes y vezes 1. 0. Se tiver um 0 no meio multiplicando, zerou. Mais uma. 0 vezes 1 vezes x. Zerou. Para todos os elementos da diagonal secundária, você deve trocar o sinal. Primeira diagonal secundária qual é? 1 vezes 4 vezes x. Essa multiplicação vai dar 4x. Trocando de sinal, menos 4x. Mais uma, 0 vezes 0 vezes 1. Zerou. Última, 1 vezes y vezes -4. Toda essa multiplicação é menos 4y. Trocando de sinal, mais 4y. Lembrando que esses três pontos devem formar triângulo ou eles devem estar alinhados. Alinhados. Para isso, você vai dizer que o determinante daquela matriz é igual a 0. Pronto. Essa daqui é a equação da tua reta. Mas, se tu pode perceber, todos os números são divisíveis por 4. E é isso que foi feito. Todo mundo dividido por 4, onde todos estão do mesmo lado da tua igualdade. Do outro lado é só igual a 0. Equação geral da reta. Se você quiser ver quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear, basta isolar a letra y. Isolando a letra y, manda ela para o outro lado. Tu vai ter y igual x mais 4. Cara, é a mesma equação da reta. Só que aqui, quando está todo mundo do mesmo lado da igualdade, nós chamamos a equação geral da reta. Mas, quando você tem o y isolado, você vai poder visualizar quem é o coeficiente angular. É 1, é o número que está multiplicando x. E quem é o coeficiente linear, que é o 4. Dessa forma, você tem a equação reduzida da sua reta. Beleza, galera? Isso foi só um toquezinho sobre como determinar a distância de dois pontos, área de um triângulo e determinar a equação da reta quando nós temos dois pontos distintos. Beleza, galera? Faça bons estudos. Fica com Deus. Um beijo. Falou.